Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês uma reflexão que eu estava fazendo aqui, analisando. Enquanto eu estava me maquiando para preparar o vídeo, eu comecei a analisar e pensar assim na história de cada uma das coisas que eu tinha ali em cima da minha penteadeira, sabe? O quanto cada uma daquelas escolhas dizia algo sobre mim e também sobre os relacionamentos que eu tenho com o mundo, né? Porque as minhas escolhas também impactam de uma maneira geral nas outras pessoas, nos outros animais não humanos e no meio ambiente, enfim. Mas também, assim, as histórias que elas contam, sabe? Objetos que eram da minha família, objetos, enfim. Que história que aquele material conta. E aí eu lembrei de um amigo, claro que não só nessa ocasião, eu lembro sempre com muito carinho desse meu amigo, o professor, doutor, o Lucas Antônio da Silva, que foi meu colega de doutorado sanduíche lá na Espanha. Na época ele era doutorando e ele estava escrevendo a tese dele no departamento de arqueologia e antropologia também, né? Ele é formado em história, mas a pós-graduação dele tem essa interface entre história, arqueologia e antropologia. Então, a tese dele era sobre o relacionamento que as pessoas têm com os materiais e como esses materiais, que são materiais, no caso do estudo deles, contemporâneos, materiais que, por exemplo, os pescadores, né, da região onde ele mora, como eles se relacionam, como que esses materiais contam histórias. Como que esse material, então, tá ali mostrando essa faceta, não só arqueológica, como antropológica e histórica, do momento, do presente, né? Então, é muito interessante, porque às vezes a gente pensa, assim, que os materiais, eles contam histórias só do passado. Mas não, eles contam histórias do presente, né? Eles contam relações. Então, assim, é importante a gente pensar também no valor dos materiais dessa maneira. Que tudo que a gente escolhe, tudo que a gente guarda, tudo que a gente tem, representa a nossa história. E a nossa história significa as nossas relações, né? Então eu, como falo sempre aqui no canal, de uma ética das relações, que é o que eu tenho defendido a partir da minha tese de doutorado, e que conversa, portanto, né, com essa noção que o Lucas tem de valor dos materiais contarem, então, uma história, uma comunicação, uma relação das pessoas com o mundo e não é uma relação só de passado, né? Então, essa visão, às vezes, que a gente tem que a arqueologia só dá valor, né, para materiais do passado. Então, é muito interessante isso. Tô falando isso porque a gente vai se tornar pessoas, então, acumuladoras, né? A gente vai, então, guardar, né, cada coisinha que tem e tudo mais? Não, né, não necessariamente. A reflexão que eu tiro disso é pra gente escolher muito bem as coisas que nós temos, né? Porque essas coisas, então, elas contam algo sobre nós e elas significam muito mais do que uma matéria, né? Então, pensar na materialidade, né, como a maneira de contar a nossa história, a maneira de representar os nossos valores, que então são as nossas escolhas éticas, né? E, enfim, acho isso bonito, acho que isso traz pra gente mais responsabilidade, assim, né? E nos relacionar com as coisas materiais, certo? Me conta se você tem alguma coisa, assim, muito especial que já te remete uma história, mas se também já percebeu que cada coisinha que tá, né, no meu caso aqui atrás, por exemplo, nessa prateleira, cada coisinha dessa conta uma história. E compartilhe uma história, então, aqui com a gente. Um abraço, até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com um amigo. Um beijo, até!